a gente separou alguns fatos para mostrar que não é só no engajamento que ela tá de olho. Também tem um jeito de engajar conservadores em altos cargos da administração pública federal dos Estados Unidos, que tem um poder muito grande sobre o futuro da Meta. Você já mencionou que teve algumas mudanças na equipe de políticas públicas da Meta, com a saída do Nick Clegg e a entrada do Joel Kaplan. E o Joel Kaplan é um personagem importantíssimo nessa reviravolta que a Meta está passando. Pra você ter ideia, ele chegou na Meta quando, pela primeira vez, surgiu o boato de que o Facebook moderava com mais intensidade os republicanos. O Joel Kaplan era um ex-conselheiro do George W. Bush. Ele que estava ali cochichando no ouvido do ex-presidente republicano. E ele entrou justamente para dar uma solução para essa pecha que a Meta tinha, não era a Meta naquela época, que o Facebook tinha adquirido, e fazer um meio de campo com os conservadores. E ele tem conseguido, só que ele tem conseguido galgar poder ano a ano, e ficou muito claro nessa última mudança o poder que ele tem sobre o Zuckerberg. Mas para além dessa figura importante, que é o Joel Kaplan, a Meta quer conquistar os corações de conservadores e republicanos importantes em figuras-chave, figuras de organizações-chave para o futuro dela. Uma delas é a FTC, que é a organização que cuida das questões antitrust nos Estados Unidos e que acabou de ser assumida por um cara que para lá não é só republicano, mas ele é classificado pelo próprio Trump como um guerreiro da liberdade de expressão. É o Andrew Ferguson, que já fazia parte da FTC, mas agora ele vai mandar na coisa toda. E ele tem uma missão de investigar a censura a conservadores, e a outra é investigar um antitrust de anunciantes contra o X. Lembra quando o X começou a fazer aquele monte de bobagem? Alguns anunciantes falam assim, a gente não quer anunciar nessa plataforma. Pois é, esse cara acha que tem um complô dos anunciantes para não colocar dinheiro no X, porque o dono da plataforma, que é o Elon Musk, é conservador. Esse é o nível do cara. Mas ele não é o único, Diogo. Porque na FCC, que é como se fosse a Anatel dos Estados Unidos, tem um outro cara chegando por lá que vai dar o que falar. Só para vocês terem uma ideia, lá a FCC não cuida só de TV, telecomunicações, celular e internet. Ela também cuida de provedores de conteúdo de internet. Ou seja, o Facebook, de alguma forma, assim como o Instagram, o Threads e todas as plataformas da Meta, tem que responder de alguma forma à FCC. E por lá, o chefão é o Brandon Carr, que também é classificado como o quê? Guerreiro da liberdade de expressão. Haja guerreiro da liberdade de expressão nesse país, hein? Pelo amor de Deus. E lá ele diz que pretende desmantelar o cartel da censura, que na visão dele é composto pelas Big Techs. E ele diz o seguinte: eu espero um fluxo de trabalho significativo na FCC para lidar com a censura tecnológica. E na mão dele tem uma coisa que é basicamente o que tem servido como escudo para as Big Techs e para todas as empresas de tecnologia na internet, que é a seção 230 da Lei da Decência nas Comunicações, que ela basicamente garante uma imunidade às redes sociais, porque elas não são responsabilizadas pelo que as pessoas publicam nelas, nem se elas moderarem. Ou seja, é o melhor dos mundos até agora. Mas o Brandon Carr é muito crítico dessa sessão e muito provavelmente ele vai fazer com que as coisas sejam um pouco mais difíceis para as Big Techs. Além disso, ele é o responsável por discutir se as redes sociais devem responder pelas mesmas obrigações que TVs, rádios, ou seja, veículos da mídia tradicional. E se elas forem classificadas desse jeito, elas vão ter obrigações que são muito custosas, sabe? E eu esqueci de uma coisa. A FTC está reavaliando a aquisição do WhatsApp e do Instagram pela Meta, que é um processo que, se for concluído, se der certo, vai gerar um ônus muito grande para a Meta, porque ela vai ter que se dividir, sabe? Ela vai passar por quase o mesmo processo que o Google está enfrentando agora e está tentando afastar a todo custo.
Mas isso, Diogo, é só a treta que o Mark Zuckerberg está tentando enfrentar dentro dos Estados Unidos com esse diálogo agora pró-conservador. Ainda tem toda uma discussão fora dos Estados Unidos, né? E sobrou cutucada também para outros países do mundo, né? Então, acho que não ficou só focado nos Estados Unidos, mas o Zuckerberg, ele fala muito de se aliar ao governo Trump para fazer pressões internacionais em outros lugares onde ele vem tendo uma vida mais difícil. Bem mais E difícil. acho que esse que é importante a gente também trazer para cá a discussão, que é essa questão geopolítica, porque a Meta, ela tem uma vida muito mais difícil em outros lugares do que nos Estados Unidos. E aí a gente pega a União Europeia, né, que a União Europeia, ela tem regulações muito mais rígidas em relação a várias questões, tanto do ponto de vista do uso, quanto do ponto de vista dos modelos de negócio, das empresas, o que, né, para as empresas americanas isso é muito doloroso, é muito ruim. E se na União Europeia se coloca que eles fazem isso para defender os interesses, né, das pessoas da comunidade, da União Europeia, muitas vezes as empresas americanas falam, ó, o que você está fazendo, na verdade, é quase um pedágio para a inovação. E o Zuckerberg fala isso, ele fala isso. Então, ele dá um recado claro à União Europeia, falando, olha, vamos se aliar ao governo Trump para fazer pressão para a gente sofrer menos regulações, menos pressões aí nesse continente. Mas não sobrou só para a União Europeia, não. Sobrou também para a América Latina, né? Que ele colocou ali, né? De cortes secretas, não é? Cortes secretas. Cortes secretas, queria censura, pede remoção de impostos de uma forma secreta e de uma forma sigilosa, né? Então, isso está super alinhado com o discurso dos conservadores, né? Só que ele usa, então ele se alia a esse discurso também por interesse próprio, que é o interesse do seu próprio modelo de negócio, né? Que quanto menos regulação, menos injeção de saco externa tiver dentro dos domínios da plataforma, mais ela vai conseguir criar serviços, produtos inovadores, que muitas vezes essa inovação vem justamente de algo que a gente discutiu anteriormente, que é aumentar o engajamento, à custa de uma série de questões que pode ser a saúde mental das pessoas, o bem-estar, né, questões que muitas vezes não é levada em consideração. Então, essa visão que ele tem de que, olha, quanto menos gestão de saco tiver dos governos na nossa plataforma, vai ser melhor para nós, para aumentar nosso engajamento, aumentar nosso valor de mercado, aumentar nossa receita. Então, se alinhar ao governo Trump para fazer pressão, para que tenha menos regulação, etc., é importante, né? Mas, de todo modo, ainda que tenham sido dado várias cutucadas, ele também sinalizou que a vida para quem quiser regulamentar e regular essas plataformas no futuro não vai ser nada fácil, né? Não vai ser nada fácil, porque vai sofrer muita pressão. E acho que também na entrevista com o Joe Rogan ele fala isso, né? De que as administrações anteriores, ou seja, os governos anteriores dos Estados Unidos, e aí dando uma cutucada ao Biden, falando assim, olha, eles quase prejudicaram nossos modelos de negócio, porque foi realmente um governo muito mais duro em relação às plataformas, né? Ele falou, enquanto que o governo americano deveria estar protegendo as empresas americanas. E é isso que ele espera do Trump agora, né? Que o governo Trump, ele crie medidas duras, assim, a gente sabe que o Trump tem um viés protecionista, autoritário também, e que ele possa exercer esse poder para proteger ainda mais as empresas americanas, inclusive agora, talvez uma queridinha do momento, que seja a Meta. E o Brasil tem que ficar de olho, porque estamos agora no nosso país passando por pelo menos 2 processos importantes de regulamentação. Um é o projeto de IA, que acabou de passar no Senado, e não foi nada bom para as Big Techs, porque ele vai obrigar as empresas a remunerar os donos dos dados usados pelas plataformas de inteligência artificial, entre outras coisas. E o outro está correndo agora no Supremo Tribunal Federal, vulgo Cortes Secretas, para quem não entendeu, que é o julgamento do Marco Civil, que na ausência do Congresso legislar a respeito, o STF está caminhando por um cenário em que ele vai obrigar as plataformas a moderar conteúdo e ser responsabilizadas por essa moderação e ser responsabilizadas por também o conteúdo que é publicado nela. Ou seja, 2025 vai ser um ano daqueles. Nossa, vai.
Uau!